Gravando, maravilha, tudo em ordem, gravando certo. Sorrisinho falso aqui, ó, só para começar o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo 3, beleza? Vamos lá, vamos continuar os nossos assuntos. Então, no conjunto 1, estávamos explorando muito gráfico, né? Muita curva, como dado uma função qualquer, ter recursos para esboçar o gráfico. Olhamos para a parte de continuidade também de funções. Então, domínio, contradomínio, continuidade, gráficos, esboço de gráfico, corte lateral, curva de nível. Então, foram essas coisas que ficaram para o conjunto 1. Agora, iniciando a partir do conjunto 2, entramos na parte derivada. Tá? Então, nós vamos ver derivadas parciais, vamos ver derivadas direcionais, vamos ver reta tangente, plano tangente, reta normal a uma superfície qualquer, certo? E depois veremos algumas aplicações para estes recursos na sua P4, certo? Então vamos lá, vamos lá. A definição é fácil, a aula é fácil, vamos fazer alguns exercícios já. Em vez de deixar o exercício para o final, vamos fazer o exercício já, tá bom? Cabecinha? Perfeito, cabecinha. Então vamos lá. A definição de derivada parcial, ela é fácil. Vou colocar aqui para vocês. Anotando, anotando. Tá, então, derivadas parciais. Derivada parcial, a gente define da seguinte maneira. Vou fazer aqui, ó. Seja aqui, ó. Seja f de xy uma função real, né? A valores reais, tá? Na verdade, o reais aqui é com minúsculo. A valores reais, ou seja, né? Eu tenho uma f da seguinte maneira. Ela vai de R2 em R. Tá? Uma f de R2 em R. E seja x0, y0, um ponto do domínio da f. O que nós vamos fazer? Vamos entender o que são derivadas parciais nesse ponto com relação ao x, derivadas parciais com relação ao y. Primeiro, eu preciso definir uma outra função. Defina g de x como sendo f de x, y0. Tá? Eu vou chamar g de x de f de x, y0. E defina h de y como sendo f de x0 de x0, y. Ou seja, um nome g e um nome h não importa pra gente. Estou pegando uma função qualquer. Tá? Não importa, professor, é sempre a g, é sempre a h. Não, estou pegando uma função qualquer. Podia ser a de x, podia ser j de y. Não tem problema, tá? Só preciso de duas funções aqui para traçar a nossa linha de raciocínio. Tá? Então, o que seria essa g? A g seria f com y fixado em y0. E o que seria a h? Seria a f com x fixado em x0. Gente, desculpa, tive que dar um pause porque os cachorros começam a latir e interrompe de uma forma absurda. Esse pessoal do Fica em Casa, eles não percebem que tem gente trabalhando, que não é só, não tá todo mundo de férias, né? Então, respeito é muito importante, tá bom?
Vamos lá. Espero que vocês estejam bem comportados, sem escutar música no máximo, sem incomodar seus vizinhos, porque tá todo mundo trabalhando. Assim como vocês estão estudando também, né? Claro. Tá? Então o pessoal precisa respeitar também a concentração de vocês. Tá bom? Vamos lá. Então, voltando. Então a G, isso aqui, né? A G é a F com o Y fixado em Y0 e a H é a F com o X fixado em X0, certo? Então qual que é a definição? Definimos del F del X em X0 Y0 como sendo o seguinte, né? A derivada, esse é o símbolo de derivada parcial, tá? É um del, já vou entrar nesse assunto já já, bom? Então, del F del X no ponto X0, Y0 é exatamente limite de G de X0 mais, vou colocar aqui um X0 mais T, até tá bom. T não, X0 mais delta T, maravilha. Delta T menos G de X0, tudo isso sobre delta T com delta T indo para 0. Poderia colocar H também, normal colocar H, mas eu coloquei delta T, não tem problema, a definição é exatamente essa, tá? Isso é exatamente a G' aplicada em X0, tá? Então, chamamos esse número de derivada parcial. Minha cabeça está cobrindo, vou colocar mais para cima aqui. Coloquei a mesma coisa, foi a mesma coisa, né? Então aqui, ó, derivada parcial de f com relação a x, tá? E como é que seria a derivada da f com relação a y? Então, analogamente, del f del y em x0, y0 é limite de quem que era com y, para fazer com y, eu fixo x e abro y, né? Então, na h. Era melhor não ter usado h, porque h é a função, por isso que eu usei t. Então, h de y mais delta t menos y0, né? Menos h de y0, tudo isso sobre delta t, quando delta t vai para 0, tá? Ó, exatamente a mesma definição, só que com h, com a função h. Isso é exatamente a galinha, sem piadinhas, hein, pessoal? A galinha de y0, tá? Derivada de h em y0, certo? Perfeito. Tá, então vou escrever aqui para vocês. Então, derivada parcial de f com relação a y em x0, y0. Faltou escrever aqui. Em relação a x em x0,
y0, tá? Para ficar um pouco melhor para vocês, eu vou colocar isso aqui, ó, do lado. Tá? Só para mostrar para vocês como é que tá, porque depois eu disponibilizo o arquivo para vocês, vai ficar assim, ó, tá bom? Então, voltamos. Tá? Então, isso é a derivada da f com relação a x, derivada da f com relação a y. Então, de forma geral, basta fixar a outra variável tá? A gente vai fixar ela no sentido de tratá-la como constante. Vou colocar assim, ó, como se fosse uma constante. E derivar na variável pedida. Tá? Isso daqui é a derivada parcial. Agora, com a derivada parcial, eu posso também pensar em funções fora do ponto, no ponto genérico, né? A derivada parcial ela define para a gente novas funções. Né? Então, aqui nós fizemos no ponto x0, no ponto y0. Né? Aqui, ó, ponto x0, y0. Eu poderia fazer essa mesma derivada num ponto qualquer. Certo? Então, definindo como del f, del x num ponto x, num ponto qualquer, xy, isso é igual a g' de x, onde g de x é igual a f de x, y. Tá certo? Ou seja, ela só está variando no x. Analogamente, del f, del y, xy seria a minha h', onde h de x não, né? Y. F de xy, tá? Imediatamente, segue que todas as propriedades, tá? Tudo que a gente conheceu lá do cálculo 1 vale agora para cá. Então, todas as propriedades de derivada continuam valendo. Tá ótimo? Tá, então, isso é a derivada parcial. Nossa, ficou horrível aqui, né? Mas acho que dá para entender. Tá? Então, tudo continua valendo. Tudo que a gente viu lá no cálculo 1 continua valendo. Vamos para alguns exemplos. Eu acho que a teoria é muito fácil. O que a gente precisa lembrar são alguns exemplos. Tá? Então, vamos para lá. Então, vou pegar uma função. Vou pegar isso aqui, ó. Seja f de xy igual a 2xy menos 4y.
calcule. Vou colocar aqui exatamente o mesmo exemplo do Guidorize. Tá? A derivada da f com relação a x. B. Derivada da f com relação a y. C. Derivada da f com relação a x no ponto xy. E D. Do ponto... Me distrair aqui com... Do ponto 1, 1. Del f, del y no ponto menos 1, 1. Vamos calcular tudo isso daqui. Só um detalhe importante, gente. Eu vou apagar esse del aqui, ó. Porque tá vendo esses... Dá pra ver o mouse? Dá. Esse del aqui ficou meio feio, parece um 2, ó. O del, ele parece um 2 mal feito. Tá? Deixa eu fazer direitinho pra vocês. Então, del é isso aqui, ó, del. Tá? Tá? Isso é o del. O del não é isso, ó. Isso não é del, tá? Del tá mais pra cá, ó. Isso é del. Tá bom? Maravilha. Ok, então vamos lá. Vamos derivar isso aqui com relação a x. Como é que faz? Eu considero tudo que é y como constante, tá? Então, aqui, ó, o que acontece com esse 4y? Ele morre, é um número, tá? Y para mim não é variável, tá? Agora, seria 2 vezes x vezes número, tá? Então, eu só vou derivar o x. Vai ficar 2y. Vai vermelho aqui. 2y, tá? Porque aqui, ó, 2xy menos 4y. O y morreu, tá? Quem foi derivado aqui é o x, virou 1. Portanto, ficou 2y. Perfeito? Vamos lá. Resposta aqui, ó, no B. Vamos derivar em y, ou seja, tudo que é x é constante, tá? Então, só vai sobrar... a minha única variável é o y. Então, aqui, ó, para mim ficou 2 vezes número, tá? O x é número, vezes y. Então, derivou o y, ficou 2x. Menos 4, tá? A derivada de 4y e y dá 4. Agora, como é que faz? Derivada de f com relação a x, ou seja, parcial de f com relação a x no ponto 1, 1. Pega essa função aqui que a gente tem, ó, a 2y, troca tudo que é x por 1, tudo que é y por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que costuma dar 2. Mesma coisa nessa. Tudo que é x vira menos 1, tudo que é y vira 1. Só que em y. Tá bom? Todo y morreu? Morreu aqui, ó. Tá? Então, vai ficar menos 2. Tá? Porque é 2 vezes menos 1. Menos 4, que dá menos 6. Tranquilo, né? Perfeito? Vamos olhar para outros exemplos. Bom, mas nem tudo são flores. Então, exemplo. Vou colocar isso aqui, ó. Né? Aí fica aquela situação, pô. Na aula o professor dá isso aqui, tá? Chega lá da prova, o que ele vai colocar? Ele vai pegar f de x y e colocar ela como sendo arco tangente de x quadrado mais y quadrado. Vamos calcular todas as parciais. A e B. Tá? Encontre, não precisa nem colocar o enunciado, tá? Vou colocar direto del f, del x, del f, del y. Tá?
del f, del x, del f, del y. Bom, como é que é a derivada de arco tangente? É 1 sobre... Então, seria assim, ó. Arco tangente de u. Como é que é a derivada disso? 1 sobre 1 mais u quadrado. Ô, letrinha feia. Tá? 1 sobre 1, u mais u quadrado. Mais u quadrado. Tá? Eu não gosto, por questão de estilo, ficar colocando u, v. A gente usa isso em outro momento. Para recordar do cálculo 1, a gente faz isso aqui, ó. Em vez de colocar u, põe x. Derivada da arco tangente de x. Ai, caramba. Aqui. Arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá? Agora, ou seja, a derivada de arco tangente de alguma coisa é 1 sobre 1 mais o quadrado dessa coisa, vezes, não esquece da regra da cadeia, vezes a derivada do que está lá dentro. Então, aqui a derivada em x vai ficar, resposta, 1 sobre 1 mais essa coisa ao quadrado, tá? 1 sobre 1 mais a variável ao quadrado, vezes regra da cadeia, não esqueça da regra da cadeia, derivada em x, grifando em x, do que está ali dentro. Tá? Então, você vai ter que derivar em x o x quadrado mais y quadrado. Ou seja, vai ficar 2x, tá? Porque o y morre. Certo? Então, o resultado é 2x sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado. Agora, derivada em y. Tá? Agora, meu foco está em y. Derivada de arco tangente, 1 sobre 1 mais x quadrado, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais a minha variável ao quadrado, só que no caso é x quadrado mais y quadrado, vezes a derivada em y do que está lá dentro. Tá? Então, regra da cadeia aqui, derivada em y de x morreu, e de x quadrado morreu, porque é constante para mim, é número. Então, eu vou derivar o y quadrado. Vai ficar 2y, resultado final, 2y sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado. Perfeito? Ótimo. Vamos continuar inventando. Vou dar uma olhada aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar... Seja z igual a x ao cubo mais y quadrado. É um exercício da página de exercício do Guidorize. X quadrado mais y quadrado. Encontre del z, del x, del z, del y. Tá? Por que esse daqui é especial? Porque é uma divisão. Se é uma divisão, então eu vou ter que usar a regra do quociente. Tá? Então, primeiro, del z sobre del x em xy, né? Não precisa nem colocar em xy, porque é derivado da z, né? Eu vou deixar aqui em xy mesmo. Então, só para vocês lembrarem como é que era a regra do quociente, isso aqui, ó. F sobre G derivada, então derivada de duas funções, é a derivada da primeira vezes a segunda menos f g',
né, a primeira vez da derivada da segunda, sobre g ao quadrado. Tá? Então, vou ter que usar isso. Perfeito, olha só. Então, derivada da primeira. Quem que vai ficar aqui? Ó, derivada da primeira, quando eu digo a primeira, é a de cima. Quando eu digo a segunda, é de baixo. Tá? Então, deriva, eu estou fazendo tudo em x. Tá? Então, para mim, o y é número. Então, derivada da de cima dá 3x ao quadrado vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada em x da de baixo, 2x, tudo isso dividido por a de baixo ao quadrado, x quadrado mais y quadrado elevado a quadrado. Tá? Gente, em geral, derivada parcial fica um negócio feio mesmo. Tá? Principalmente quando tem regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia. Tá? Não vale muito a pena aqui você fatorar. Tá? O máximo que você vai conseguir fatorar é o x. Mas vai ficar horrível do mesmo jeito. Né? Vai ficar horrendo. Será que dá pra fazer alguma coisa? Se eu fatorar aqui vai ficar um x à quarta. Tá. Ó, eu vou tentar fatorar aqui pra gente. Aí você vai ver que não vai ficar nada muito bonito. Poderia ter parado aqui. Tá? Vou colocar o x em evidência. X que multiplica 3x vezes x quadrado mais y ao quadrado, menos, coloquei o x em evidência, 2 vezes x ao cubo mais y ao quadrado. Tá? Eu peguei coragem para começar a fatorar isso, porque eu vi que ia ter um fator x à quarta, um fator x à quarta, talvez cancele uma coisa com a outra. Tá muito... aqui vai ficar um 3x cubo, menos 2x cubo, vai ficar x cubo. Né? Só isso, o máximo que eu vou conseguir. Tá? Tudo isso dividido por x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Certo? Ou seja, vai ficar x que multiplica 3x cubo mais 3xy ao quadrado menos 2x cubo menos 2y ao quadrado. Fechou? Tudo isso sobre x quadrado mais y quadrado, fechou, ao quadrado. Isso vai ser igual a x que multiplica... Gente, desculpa, vou dar um pause de novo porque os cachorros estão latindo, não sei se está saindo no áudio. Pronto. Qualquer dia eu vou chamar carrocinha para eles aí. Um dia eu tava dando aula pra uma outra turma, eu ameacei levar esse cachorro pro Carrefour, né? Não é o Carrefour que trata mal os cachorros? Tadinhos dele. Lá, o cachorro não tem culpa, né? Quem tem culpa é o dono. Vamos lá, então, 3x cubo menos 2x cubo dá x cubo. Então, x cubo mais 3xy quadrado menos 2y quadrado. Fechou? Tudo isso sobre x quadrado mais y quadrado ao quadrado, tá? Então tá vendo, ó, não melhorou tanto assim. Não melhorou, vai, eu vou dar o braço a torcer, melhorou um pouquinho sim, fatorar, tá? Mas em geral, não melhora tanto a imagem. O que eu digo para os alunos? Olha, se aparecer alguma coisa, se você acha que é possível fatorar, fatore, simplifique por uma questão de decência humana, tá? Para o negócio ficar horrível. Às vezes, por exemplo, quando você vai fazer exponencial, o exponencial, em geral, vale a pena fatorar, porque fica e elevado a alguma coisa. Então, você coloca o e em evidência. Tá? Então, nesse caso, acaba valendo a pena. Tá? Mas muitos outros casos, tem casos que você acaba nem mexendo. Tá bom? Vamos fazer a derivada disso em y. Deixa eu fazer uma mágica aqui. Perfeito.
Já copiei tudo que tinha que copiar, que eu preciso manter para vocês. Ah, a professora apagou tudo. Calma, olha só, tá aqui, ó. Aqui é mágica. É mágica. Vamos lá. Então, vamos fazer a derivada em y. Ou del z del y em xy. Nem precisaria colocar esse xy aqui no caso, tá? Porque a gente determinou a função z em termos, né, de uma relação. Então, mas eu vou colocar aqui por costume. Eu preciso fazer a mesma coisa, usar a mesma regra, só que agora em y. Está derivando em y. Então, derivada de cima, em y, x morre, morreu o x, vai ficar só o y, né? Então, fica 2y vezes a função de baixo, que dá x² mais y², menos a f, a de cima, vezes a derivada da de baixo, em y. Dá 2y também. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Eu coloquei o quadrado no anterior? Ah, coloquei, ó, aqui, ó. Isso que eu estava em dúvida. Coloquei sim. É. Olha, nesse caso ficou muito explícito aqui o 2y, ficou certinho dos dois lados. Então, acho que vale fatorar, sim. Tá? Então, 2y que multiplica x² mais y² menos x³ menos y². Ah, aqui ficou legal, ó. Eu vou cortar o y² com y² sobre x² mais y² ao quadrado. Isso é igual a 2y que multiplica x² menos x³. Tudo isso sobre x² mais y², parênteses, ao quadrado. Olha, esse x² tá dando sopa aqui, ó. Dá para fatorar ele também. Eu vou colocar o x² para fora. Vai ficar x² que multiplica 1 menos x. Mas ficou bonito, hein? Tá certo? Perfeito, gente. Bom, então, isso é derivada parcial, tá? Então, não precisam ter medo de derivada parcial. Vamos fazer mais alguns exercícios aqui, só para vocês pegarem amanhã. Mas não tem tanto problema. Em geral, não dá muito problema. Fazer um outro aqui, ó. Exemplo. F de xy igual a xy e elevado a xy. E tem A, del F del x, e tem B, del F del y. Perfeito? O que eu tenho aqui? Eu tenho um produto, então, que a gente vai usar, regra do produto. Agora, uma dúvida que em geral os alunos têm é aonde que eu coloco, né, o parênteses, porque ó, tem duas maneiras de você pensar nessa função. Você pode colocar aqui xy e elevado a xy, então você pode colocar um parênteses, colocar em verde, ó. Pode fazer essa vezes essa, tá? Ou você pode fazer isso aqui, ó. Fazer essa função vezes essa. Opa, fiz errado aqui, né? Vezes essa, ó. Tá? Tanto faz. Sempre dá o mesmo resultado, tá bom? Então você que escolhe.
Vamos lá. Por uma questão de costume, eu vou colocar o xy, tá? Vou colocar a função... Eu vou usar o verde, tá bom? Então, o que eu vou ter que usar? A regra do produto, tá? Ó, vou separar assim, ó. F e G. Como é que era a regra do produto? FG linha é igual a F' G mais FG'. Certo? Perfeito. Então vamos lá. Então, tudo em x, hein? Derivada da primeira em x, tá? Derivada de xy em x, morre o x, fica o y, fica só o número. Vezes e xy mais a primeira vezes a derivada da segunda em y. Então, derivada de e elevado a alguma coisa é e, tá? Fica e elevado a xy, regra da cadeia, ó. Regra da cadeia aqui. Vezes derivada disso em x, que dá y. A gente vai falar da derivada em y, né? Derivada em x, tudo em x, tá? Então, ó, derivada da primeira em x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada disso em x, vezes a derivada do que está dentro aqui em x também. Tá? Tá vendo o caso do e que eu falei para vocês, que vale a pena fatorar? Onde que a gente vai fatorar? Vai fatorar aqui, ó. Tá? Então vai ficar e elevado a x, elevado a xy, que multiplica y mais xy ao quadrado. Que eu juntei esse quadrado com esse y com esse y. Perfeito? Vamos fazer em y agora. Então, a derivada da primeira em y da x vezes e elevado a xy mais a primeira vezes a derivada da segunda em y. E elevado a xy vezes a derivada do que está aqui dentro em y. Dá um x. Vamos colocar o e elevado a xy em evidência. Vai ficar x mais x quadrado y. Perfeito? Ótimo, excelente. Tá? Então, pessoal, não tem muito segredo, tá? Se vocês quiserem fazer os exemplos do livro, podem fazer, vocês já sabem, em tese, todos os exemplos. Não esqueçam, uma coisa que vocês esquecem bastante, é a regra da cadeia. Vou fazer só mais um aqui, e a gente finaliza, que envolve regra da cadeia. Exemplo. Vou fazer só do x, tá? E aí do y fica como exemplo. Seno de e elevado a x quadrado y. Encontre del f del x em xy. Então, a resposta, na verdade, é muito simples, só prestando atenção na regra da cadeia. Tá? Então, a gente tem diversas funções. Ó. A gente tem uma função aqui fora, a gente tem a função e a gente tem a função aqui dentro do e. Tá? Derivada do de fora aplicada no de dentro vezes a derivada do de dentro. Vai fazendo isso. Ou seja, derivada de seno. Quem é derivada de seno? Cosseno. Então, ó, del f del x em xy é derivada de seno da cosseno aplicada aonde? Na função. Tá? Então, derivada de seno, cosseno, vezes a derivada da função de dentro. Ó, já fiz a de fora, agora vai para de dentro. Como é que é a derivada de e? A derivada de e é exatamente o e. E elevado a x quadrado y vezes a derivada da de dentro. Tá? Então, como é que é a derivada de x quadrado y em x? Vai dar 2
x, y. Perfeito? Pessoal, fica como lição para vocês fazerem a derivada dessa mesma função em y. E vocês já podem fazer todos os exercícios. Quer ver? Vou pegar aqui o capítulo. Aqui. Exercício do capítulo 10.1, tá? Exercício 10.1. Na verdade, eu vou deixar indicado o que vocês devem fazer. Acessem eu acho que na mesma aba do teu vídeo, deve estar ali os exercícios que eu vou deixar indicado. Tá? Qualquer coisa, me procurem. Mas é 10.1 do Guidorizem. Podem mandar bala, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais.